Olá, gente, boa noite. Que alegria estar com vocês. Sejam todas bem-vindas a mais uma live da série de lives que eu estou fazendo, falando sobre autoria, trazendo pessoas especialíssimas para conversar aqui comigo. Eu estou desde a semana passada já, né? Essa é a segunda semana que eu estou fazendo uma série de lives e todas focando na questão da autoria, na questão da voz, na questão do corpo, e por isso essas pessoas maravilhosas que estão vindo aqui para falar um pouquinho, né? Tanto da experiência com a escrita curativa, mas também com a experiência que levaram para a vida e que fazem, né? Já vem fazendo há muito tempo da vida uma obra de arte, né? Da vida uma construção de autoria, né? E essas lives, elas são uma... a nossa convidada de honra já chegou aqui, gente. Olha ela ali. Eu já vou chamá-la. Mas essas lives, elas são uma preparação, né? Tipo um aquecimento para a Semana de Construção da Voz Autoral, que vai ser um evento online, um evento gratuito, onde eu vou dar 3 aulas e vou falar mais sobre... vários dos aspectos estão sendo elencados aqui, mas com um pouco mais de profundidade, né? Então, qual que é o objetivo desses encontros? É sinalizar algumas formas da gente descobrir essa nossa voz autoral. E quando eu falo descobrir, né, mais uma vez, é descobrir algo que tá lá, que tá encoberto, por algum motivo, ficou aprisionado, né? Então, é descobrir... né? Agora que já não tá mais tão frio, a gente tira essas cobertas todas e a gente vai... E para que a gente faz isso, né? Por que eu quero uma voz autoral? Eu quero uma voz autoral para escrever, né? Para escrever, claro, textos mais potentes, mais interessantes, textos onde o meu corpo esteja mais presente, né? Onde eu possa realmente afetar a pessoa e a pessoa ser afetada, me afetar de novo pelo aquilo que eu escrevo. Mas também para eu me inscrever de uma forma mais ativa, mais criativa na vida, né? Porque a autoria, ela é uma coisa muito grande, ela tá muito além da escrita de textos, embora eu seja, né, para quem não me conhece, uma escritora. Eu sou escritora, sou poeta, sou pesquisadora, sou a criadora do método da escrita curativa e tô aqui para convidar vocês que gostam de escrever como eu, né? Ou então que estão assim com um pé numa canoa, um pé pra lá, um pé pra cá, escrevendo um pouco e talvez meio abalado com todos os acontecimentos, meio sem inspiração, né? Inspiração, às vezes a gente acha que tem que acontecer uma coisa boa pra nos inspirar, mas não, né? Basta estar com o corpo aberto, né? E o nosso corpo é todo aberto, a gente é coberto de pele, de poros, de buraquinhos, né? Então, se inspirar, né? Deixar que o mundo nos atravesse, os afetos nos atravessem, as pessoas nos atravessem, né? Enfim, se você quiser participar da Semana de Construção da Voz Autoral, clica no link da bio, faz o cadastro e a gente vai ter um futuro já programado, né? Aqui uma criação de memória de futuro. Hoje, né, eu vou apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa, especialíssima. Nossa, eu tô super honrada de estar aqui. Nem sei se eu tenho... se eu tenho palavras, se eu tenho gabarito para conversar com ela, porque ela é a Malu Aguiar, ela é artista, terapeuta, né, e uma escritora de mão cheia. Eu vou chamá-la aqui para estar com a gente. Daqui a pouco ela entra. E a gente vai falar sobre percursos para uma poética do desejo. Olha lá, ela tá chegando. Olá. Olha Boa noite. Querida. Vem do escuro, você viu. Vem pra luz. Eu estava escutando você dizendo que é uma honra, para mim está sendo uma honra. Agradeço muito o convite. Agradeço muito a quem está aqui, tem família, tem amigos. Estou bastante feliz de estar aqui com você hoje. Ai, que gostosura! Olha, eu também tô vendo todo mundo fazendo 1 milhão de coraçãozinho para você. 1 milhão de coração. Eu não vejo os coraçõezinhos aqui, eu vou ficar concentrada, porque senão eu vou me perder aqui nas mensagens. Mas tem gente da minha família, tem minhas amigas. Tá muito, muito gostoso. É a nossa sala hoje, né, pra gente bater papo. Sim, sim, é um espacinho bem gostosinho. Às vezes eu falo para as pessoas assim, a gente de repente a gente até esquece, parece que tá todo mundo numa rodinha assim, né?
numa rodinha de uma cervejinha, tomando um vinhozinho. É muito gostoso, né? Eu não tô tomando vinho, mas eu já vim com o meu drink sem álcool aqui. Você tá sempre com vinho, eu falei, tem que colocar alguma coisa aqui na taça. Ai, que gostoso! Você tá no Rio, né? Estou no Rio. Na verdade, eu morava em São Paulo até 2015. Aí, em 2015, eu me mudei para cá, me apaixonei pela cidade. Por um petropolitano também, né? Que é de Petrópolis. Será que é o Fernando? Não, é o Fernando. O Fernando é meu amigo do coração, é um performer. Inclusive, a gente já fez live juntos. Eu espero que ele entre por aqui, é o André. Eu instalei o André, Instagram para ele entrar, André vamos ver se também. ele entra. Eu falei que eu pensei que era o Fernando, porque o Fernando já fez coração, né? Já falou, vamos lá, Aham. vamos lá. O Fernando é o moço que faz os desenhos? Aí, ele mesmo. Ele é performer, Gente, ó, ele tá aí. Seja muito ó, bem-vindo, sigam cara. o Fernando, que ele tem um projeto lindo, ele desenha, fica meia hora com você, te desenhando coisas, e depois ele te manda um desenho super lindo na casa, com a assinatura dele, com todo o carinho dele. Não é isso mesmo? O Fernando é um performer, ele no campo da performance ele é muito conhecido, muito respeitado. E agora com essa questão da pandemia, né, a gente está retornando, ele encontrou esse modo de estar em contato com as pessoas, né, e está falando, principalmente, né, falando sobre arte, falando sobre performance. Então é isso, gente, sigam o Fernando, entrem lá que ele vai fazer esse trabalho de desenhar você, na verdade desenhar conversando com vocês. A gente chama isso de drawing performance. Ai, É que uma das legal! formas de performar. Gente, eu não sei. Olha, Malu, quanta coisa eu aprendo com você. Gente, cada coisa, eu não sabia nada disso, existia nada disso. Esses dois dias que a gente ficou conversando, batendo papo, foi incrível, assim, pra mim, porque foi uma super descoberta de um monte de coisa. E aí eu fico pensando, né, que delícia que a gente se encontrou, né? Numa Com hora certeza. exata. Com certeza. E a gente, para quem não sabe, nós duas fazemos o curso de esquizoanálise, né, com o Luiz Fugante, e ali a gente meio que já se viu. Mas como você lembra como foi que você foi chegando na escrita curativa? Lembro claramente, porque é o seguinte, eu já trabalhava com esse conceito da escrita curativa, escrita criativa, tanto nos meus atendimentos quanto nas as jornadas de autoconhecimento que eu dinamizo. E eu sou meio rigorosa, eu tenho um certo rigor assim com essas questões, né, de conceito. A gente que está na esquizoanálise, a gente sabe que criar conceito também é uma forma importante assim na vida, né, para você se afirmar na vida. Citando Deleuze aí. Mas como eu trabalhava com esse conceito de escrita curativa, e eu quis me aprofundar, eu quis saber, eu queria saber quem estava falando sobre isso, né, o que se dizia sobre isso, porque até então era o conceito que eu tinha sobre como a escrita podia ter esse aspecto terapêutico, porque foi assim na minha vida. Teve um momento da minha vida em que a escrita esteve presente também como uma forma de autoanálise, de terapia comigo mesma, porque eu era adolescente e assim, a gente não tinha essa questão de procurar terapia, naquela época não era, né? Isso era uma coisa mais exclusiva, né? Ou para elite, ou realmente para pessoas que estavam no estado de transtorno mental. Então não era tão comum como hoje que as pessoas buscam a terapia para autoconhecimento. Então, como funcionou na minha vida como modo, né, de autoanálise e no processo terapêutico, de autoterapia, eu trouxe isso para as minhas clientes também. Então, eu quis me aprofundar e aí fui lá no tio Google, né, o santo Google, pesquisei escrita curativa e é isso que eu encontrei você. E eu fiquei encantada. Inclusive, tem um termo que você usa ali que é escafandrista, que foi o que me pegou, me puxou, me pescou. A escafandrista me pescou. Eu falei, quem é essa pessoa? Aí eu queria fazer o curso. Naquele momento eu acho que não estava rolando, né? Não sei, eu não achei. Quando a gente se cruzou na esquizoanálise. Aí que eu fiz a ligação, falei, Jerusa Zeunes, escrita curativa, então eu mandei mensagem para você, eu fui ousada, gente, para mandar mensagem para Jerusa e falar, e aí, Jerusa, quando é que vai começar esse curso? Foi assim que aconteceu o nosso encontro. É verdade, né? E você sabe que eu também, né?
fazendo coisas de escrita curativa, eu acho que eu fui procurar alguma coisa minha, e eu também caí no seu blog, que você tem um blog, né? E você Tem um coloca blog. vários textos, e tinha um texto seu que eu achei super querido, que era um texto falando da escrita curativa, e você falava alguma coisa do meu curso, de mim, Assim, eu assim, né? De alguma citava coisa que eu você. falava. E assim, tudo antes da gente se conhecer, e já tava rolando, né? Esse climão entre a gente. Aham. É por isso que eu digo que parece que a gente se conhece desde sempre, né? Na verdade, esses grandes encontros, parece que é uma coisa meio secular, assim, né? A gente não explica muito essas conexões, né? Uhum, Então, uhum, assim, eu citei você porque naquele momento eu já estava entendendo que, de algum modo, você tinha realmente se aprofundado nesse conceito e você traz um olhar uhum, uhum, totalmente diferente para a escrita curativa que a gente vê por aí, né? É muito mais, uhum, vamos dizer assim, muito mais profundo, eu diria, né? uhum, Então, e uhum. agora eu estou experimentando isso. Muito bom. Ai, que bom, que delícia. É muito bom ter você assim, né? Porque você também criou um método, né? Que chama o percurso, né? Uhum. E eu É, queria saber um pouquinho. tá, eu não Hum. chamaria o percurso de um método, né? Ah, Por que que eu não hum, chamaria de um método? Porque, obviamente, eu tenho alguns parâmetros, né? Mas uhum, eu não chamo de método porque método pressupõe que você vai criar algo que se aplique a todas as pessoas. E no aham, caso do percurso, eu diria que é mais uma praxis, é mais uma prática da uhum, vida. Porque cada aham, pessoa que chega para mim, aí eu estou falando dos atendimentos, né, não das jornadas que eu uhum, dinamizo, cada pessoa que chega para mim é um universo. Então nós vamos juntas, juntos ou juntos, né, vamos pensar como mapear esse percurso, como olhar para o que foi, né, a biografia da pessoa e como a gente vai mapear a partir do agora. Então, nesse sentido, eu não chamo de um método porque o processo vai se construindo com a pessoa. Mas uhum, eu acredito uhum, que, como você fala, por exemplo, o método da escrita curativa, mesmo que você tenha esses parâmetros também, cada pessoa constrói a escrita curativa de um modo, né? Do modo próprio. Então, sim, a gente pode chamar de um uhum. método. Ai, que interessante. Quando você fala de mapear, você fala assim nessa linha da cartografia? Exatamente. Até porque, assim, quando eu fui para a esquizoanálise, eu entendi Hum, que, na verdade, eu já era uma esquizoanalista, porque os parâmetros, né, os conceitos que a gente usa na esquizoanálise, eu já aplicava isso. Então, uhum, onde está o seu desejo, onde o seu desejo está capturado, onde está amarrado, né? Principalmente da questão das micropolíticas, do modo ativo de vida. E tudo isso eu já trabalhava no percurso. Só que eu não tinha, talvez, esse conceito. Mas já uhum, estava se apresentando ali há muito tempo. Porque, na verdade, o percurso tem aí mais de 15 anos. Quando eu criei pela primeira vez a ideia dele, né? E o percurso, uhum, por que eu escolhi esse nome? Porque na época eu tinha entrado em contato com aquela prática, o Le Parcours. E hum, eu me apaixonei pelo Le Parcours, a intensidade, o movimento. E aí eu comecei a pesquisar mais profundamente e descobri que tem uma filosofia por trás do Le Parcours que está muito afinizada com o que eu penso, né, sobre a vida. Que é, no Le Parcours o seu corpo está sempre em movimento, sempre uhum, num espaço, né, geralmente urbano, mas pode ser qualquer outro espaço, ou seja, é um corpo no mundo, mas um corpo ativo, que está em movimento. E nesse movimento, sempre mapeando esse percurso uhum, e vendo aonde tem os limites, né, ultrapassando os próprios limites, o limite do corpo, nesse caso, né? Aonde tem os obstáculos, como eu faço para ultrapassar esses obstáculos, né? E o Le Parkour, uhum, ele não é uma disciplina competitiva, ele não é um esporte. Originalmente ele é uma uhum, prática e quase assim, uma filosofia de vida, porque você se põe ativo no mundo, né? Inclusive o David Belli, que é o criador do Le Parkour, ele diz assim, o Le Parkour é você treinar o seu corpo para ser um corpo ativo no mundo e que possa fazer coisas que normalmente você não faria, por exemplo. É muito pragmático. Ah, o prédio está pegando fogo, como é que eu escapo dele? Eu estou lá no terceiro andar, uhum. e aí está pegando fogo no segundo andar. Como eu escapo do terceiro andar? Então é de fato uma prática para a vida, né?
Uma prática que te coloca diante desses confrontos com o mundo, mas no estado de prontidão. Então eu pensei, flexibilidade, estado de prontidão, o corpo em movimento, estar em movimento, modo ativo de vida, e aí eu emprestei esse termo do Le Parcours, porque é tudo que eu, na verdade, estimulo as pessoas, né, dentro do meu trabalho. Nossa, que bonito! E olha, e a gente não falou, né, sobre isso, porque você falou que eu tinha muita curiosidade, falei para você, mas a gente não falou justamente para eu aprender aqui agora, nesse lugar, né? Mas eu fiquei pensando, né, que você estava falando dos obstáculos físicos, né, desse do Le Parcours, ele está ligado com os obstáculos e com a questão do corpo no mundo, né? E aí você transporta isso para esses obstáculos, tipo, mentais mesmo, né? Para essa coisa que nos pega psicologicamente. Você leva para isso, né? Sim. Inclusive a Andréa aqui, Kupfer, que foi minha cliente, disse, movimento pede movimento. É isso, na verdade a vida pede movimento, né? Isso é um conceito que eu estou sempre colocando para as pessoas, assim. Porque a gente tem um desejo pela estabilidade, a gente tem um desejo pela segurança, não é um desejo, não é um desejo. Na verdade o nosso desejo é um desejo intensivo, é um desejo de vida. A vida pede mais vida. Mas a gente tem uma ideia de segurança e de estabilidade e que, na verdade, não existe. Né? No mundo que a gente vive, nesse modo de viver aqui, nessa dimensão, não existe estabilidade e segurança. O que existe são desafios constantes que você tem que vencer na sua vida. Exato. Então, sim, eu trago esses conceitos da estado de prontidão, flexibilidade, a capacidade de adaptação, o estado de presença, atenção plena, porque uma pessoa que pratica o Le Parcours, a diferença entre a vida e a morte, né? Você está muito seguro do que você está fazendo. Você tem que estar muito atento no que você está fazendo. E tem outra, eles não fazem aquilo assim, eles treinam. Então existe um conceito de que você precisa se treinar para esses confrontos com o mundo. Você precisa se treinar para a vida. Você não chega na vida, não tem manual, né? Então é esse processo constante de olhar para si, ver aonde estão meus limites, quais os limites que eu quero e preciso ultrapassar. E principalmente nesse contato com as pessoas, né? Porque a gente está constantemente sendo desafiado pelo outro, a gente está sempre sendo atravessado. Né? Então esses obstáculos muitas vezes também são as pessoas, as relações, as projeções que são colocadas em nós, as expectativas irreais, né? Então eu realmente transponho a filosofia do Le Parcours para o percurso como um processo terapêutico. Nossa senhora, já quero fazer. Pode? E pode fazer. Tem pessoas que conhecem, pode fazer, né? Porque tem uns negócios que, umas linhas que acha que não pode fazer por pessoas conhecidas, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Assim, eu tenho comigo que o fato de eu não estar institucionalizada, né? Eu não respondo a nenhum conselho, por exemplo. Então eu tenho os meus próprios critérios. Eu não tenho nenhum problema de atender pessoas conhecidas, porque eu sei separar muito bem. E como é um trabalho muito afetivo, eu estou muito implicada nos atendimentos, eu estou muito implicada com as minhas clientes. Né? Então, dessa implicação, não é que é uma amizade, porque é óbvio, né? Eu não estou ali na posição de amiga. Eu nem posso estar na posição de amiga. Mas não existe essa pretensa neutralidade. Eu realmente estou implicada naquilo. Eu sou formada em hipnose ericksoniana. E a filosofia do Milton Erickson, ela diz o seguinte: as pessoas elas têm recursos interiores para lidar com a vida delas. O terapeuta ou analista, ele não está ali no lugar de Deus, que conhece tudo, sabe tudo, e então vai indicar o caminho. Não existe no conceito da filosofia ericksoniana indicar o caminho. A gente chama de pacing. Pacing é o quê? Você acompanha a pessoa, você está do lado. Então vamos lá, estou segurando sua mão. Não, agora você vai. E aí esse conceito também muito interessante da esquizoanálise, que agora eu estou emprestando, né? Que é a crueldade amorosa. O que é a crueldade amorosa? Aquela hora que você tem que falar assim, olha, minha filha, vai! Daqui eu não vou contigo, aqui o desafio é seu, aqui é você quem vai.
Então, Sim. para mim, isso traz a possibilidade da pessoa ganhar autonomia. Então, o processo, o Aham. percurso, ele é o tempo inteiro trabalhando em cima da autonomia dessa pessoa, né? Uhum. É, dessa singularidade. Então, Uhum. sim, você pode. Se Uhum. você quiser, a gente pode fazer um acompanhamento. Não, mas é que não sou só eu, né, Malu? Todo mundo aqui tá falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu Que quero. maravilha! A agenda vai ficar lotada. Vou ficar, que delícia. Mas, Malu, e é muito legal, porque você estava falando isso, né? E que bom que a gente não tinha falado disso antes, porque aí agora me acendeu um monte de coisas aqui. E a gente foi do obstáculo físico, né, para esses obstáculos mentais. E você consegue transportar isso para a escrita? Porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que na escrita, quando a gente vai escrever, a gente também encontra muitos obstáculos, né? A página em branco em si, ela já é um obstáculo, né? Porque você tá, tipo, jogado, assim, meio sem segurança nenhuma. Então, meio que você não sabe de onde sair, aí, de repente, você trava, aí você tem que arranjar recursos, né, para conseguir destravar, né? Então, eu sinto, né, na escrita, né, é algo como isso que você está falando de movimentar-se, sabe? De tentar, de treinar, é a palavra treinar, mas assim, é de experimentar, né? De Experimentar. experimentar outros Uhum. caminhos, Isso, né? muito bom. Experimentar outros caminhos. E você vivenciou isso de algum modo também na escrita curativa? Isso também participa desse seu imaginário? Você do curso, tanto da experiência que você teve quando você já fazia escrita curativa e depois também no curso? Sim, totalmente. Porque quando você fala do papel em branco, que hoje pode ser uma tela em branco, é como. Vamos comparar com uma pessoa que está nesse movimento do parkour. Seria como você ter um espaço muito grande que você tem que vencer num salto, né? Você não vai saltar 1 metro se você não saltou 50 centímetros. Você não vai saltar 3 metros se você não saltou 1 metro. Então, tem um processo, eu acredito, né? Um Uhum, processo. E essa palavra que você usou é muito importante e interessante. Não é treinamento, porque treinamento até leva aquela uhum, coisa do coach. Não, não é treinamento, é uhum. experimentação. É dar-se ao experimento. Então, sim, quando você está diante de um papel ou de uma tela em branco, dá aquele friozinho na barriga, né? E que é um friozinho na barriga que não é necessariamente ruim, não é ruim, é um friozinho de eu posso. O que mais eu Uhum. posso? Eu acho que o que a esquizoanálise traz para a gente é isso. Não é assim, nossa, uma folha em branco, que medo do que eu vou colocar aqui, que medo do julgamento do outro, mas o que mais eu posso, o que mais é possível nessa folha em branco. Né? Então, sim, Uhum, eu associo totalmente com essa ideia do se pôr em movimento, né? Porque você se põe em uhum, movimento e vai experimentando. E assim, no curso eu senti muito, muito claramente isso. Porque eu não uhum, sabia o que ia acontecer. Isso é muito bom. Você vai ali, você não sabe o que vai acontecer. Por mais assim que você coloque agora, né, algumas palavras-chave, o intruso, o punctum, mesmo ali nas suas lives você tem falado, você não sabe o que você vai encontrar. E então é um salto de fé. eu senti que para mim foi um salto de fé. Né? Porque é completamente diferente de você fazer um curso de escrita criativa que tem parâmetros, né? Coisas muito, uhum, vamos dizer assim, quase fórmulas. Eu não sei se eu posso dizer isso, porque também eu não tenho essa experiência. Mas pelas coisas que eu vi, é muito uma fórmula, né? Como tem, por exemplo, tem o livro A Jornada do Escritor, eu não sei se você conhece, que ele fala da fórmula da jornada do herói. Então, você vai construir uma ficção, você constrói a ficção com esses elementos. E a uhum, escrita curativa não tem fórmula, né? Não tem, não tem uma receitinha de bolo. Tem assim, olha só, se joga. Eu sinto isso, você se joga. Então, sim, aconteceu comigo. Teve alguns momentos que, obviamente, eu travei. Alguns momentos que, assim, eu me senti frustrada com o meu próprio texto, né? Mas uhum, eu acho que, assim, até colocar aqui para quem está assistindo, que o mais interessante da escrita curativa não é o escrever só,
mas porque é essa ideia do texto como um corpo. Eu acho que isso é o grande diferencial. O texto como um corpo e o corpus, que é o texto e o seu próprio corpo. E quando a gente tem que gravar para o outro, para outra pessoa, e aí a outra pessoa vai ler esse teu corpo, é uma intimidade que se cria, né? É um aprofundamento seu no seu próprio corpo, porque a pessoa está dizendo, olha, né, aí tem calor, aí tá frio, né? Aí tá duro, precisa, né, amaciar essa carne. Eu acho que é um pouco essa relação, assim. Então eu E é vejo. tão louco. E é tão louco porque hoje a gente tá tanto assim, né, conversando na tela com as pessoas, mas a gente acaba não vendo, né? Então, nesse recorte, acaba vendo, né? E você Uhum, lembra como uma das coisas que saltou, assim, acho que desde os primeiros textos, foi o erótico em você, né? Foi o, uhum, assim, era uma coisa assim que era muito forte. Todo mundo falava disso, né? De como era erótico o seu, né? A sua presença, né? Sua presença, o seu texto, seu corpo, como você disse, seu uhum, corpo, seu texto. Como mesmo não falando coisas, vamos dizer, eróticas, que poderiam ser chamadas de eróticos, uhum. mas havia uma maneira, né? Um modo de se colocar muito do erotismo, né? Que todo mundo falava, né? Era uma coisa louca, né? Você Sim. imaginava que você ia captar as pessoas nos seus textos assim, já pelo erótico de cara? Não, de fato não esperava. Assim, eu tenho uma experiência na performance em que as pessoas que me assistiram performando, elas falavam, e até eu me lembrei muito disso durante o curso, do subalterno, na parte do subalterno, porque as pessoas diziam assim que, inclusive uma grande amiga minha, a Vânia, que ela falava assim, eu só via olhos e pés. Então eu fiquei muito com isso, né, em mim, assim, olhos e pés. Então toda a dança ela vai no sentido do olhar e desse pé, porque o pé tá te levando, ele tá te, né, tá te levando, e ele Uhum. tá te sustentando. Então, assim, não tinha essa noção. Embora, aonde eu me lembro dessa experiência do meu corpo na performance, passava por esse aspecto do erotismo, que não é. Quando a gente fala erotismo, em geral as pessoas sempre vão pensar na questão da sexualidade, de uma coisa mais da atração sexual. Não, o erotismo no sentido da poética mesmo, desse corpo que está ali se abrindo para o outro, né? Eu acho que é isso, talvez Sim. fosse isso que se visse ali. É uma Uhum. abertura ao outro. Uhum. Eu não sei se Sim, eu posso sim. te dizer que erotismo é isso, uma abertura ao outro. Eu acho que sim, né? Eu acho que é essa abertura e o movimento, né? É um lançar-se, né? Eu gosto muito dessa ideia do salto que você está falando, porque é um lançar-se, né? E aí vamos ver quem é que aguenta. Quem é que aguenta, né? Essas linhas todas de desejo, né? Porque a gente é Uhum. atravessado, e tem gente que assusta, né? A Paulinha tá falando, ó, voz da Malu extremamente erótica e hipnótica. Fantástico, com letra maiúscula. Olha, tá todo mundo aqui, viu? Só pra você saber. A Amanda, a Cris já entrou aqui, a Silvia entrou aqui, a Paulinha, tá, nosso grupinho tá todo aqui. Ah, que delícia, gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Todo mundo que está aqui, muito obrigada. A gente sente mesmo, embora somos só nós falando aqui, né? Eu não consigo acompanhar as mensagens, mas a gente sente mesmo como se fosse uma grande, né? Um grande encontro, assim. É uma sala cheia de pessoas, assim. É muito prazeroso. Muito prazeroso mesmo. Assim. Obrigada pela presença. E você está falando, aproveitando que você está falando do corpo, né? Que a gente chegou no corpo, no erotismo do corpo, né? Você é essa artista, né? Uma artista plural, né? É, e você também você faz o seu corpo, ele produz arte, mas também é uma expressão de arte, né? Porque quando eu estava te pesquisando, toda hipnotizada por você, né? Eu vi a questão das tatuagens, a Uhum. performance que você fazia com uma certa tatuagem, né? Então eu queria saber um pouquinho como que a palavra entra nessas criações suas, né? Tá. Eu acho que para eu falar como a palavra entra nessas minhas criações, eu tenho que dizer que é, onde a escrita entrou na minha vida, né?
Porque, na verdade, Sim. eu escrevo desde que eu sou criança, assim. Só que eu tive 3 momentos da minha vida que foram muito marcantes com relação à escrita. O primeiro momento foi quando eu tinha 12 anos, e isso depois eu Uhum. acabei revisitando essa memória durante o curso de escrita curativa. Eu tinha 12 anos, e aí eu fui convidada pela escola, na verdade fui escolhida pela escola, para representar a escola num concurso de redação, num programa da TV Cultura, que na época se chamava É Proibido Colar, que era apresentado pelo Antônio Fagundes e a Clarissa Bunjanra. E aí fui eu, 12 aninhos, super tímida, muito, muito tímida, participar de um programa de televisão Nossa. com redação, Uhum. participando inclusive com pessoas mais velhas, a galera do que a gente chamava na época de colegial, e eu estava na sexta série. E eu ganhei o concurso. Então, essa visibilidade que ter ganhado o concurso me trouxe, essa certa popularidade, me deixou muito assustada. Porque de uma garotinha tímida, que a gente chamava de CDF, né? De repente eu ganhei aquela visibilidade. E eu comecei a ter um certo assédio, inclusive de uma mãe de um aluno, que nem era da minha turma. Então, naquele momento, que eu sinto que naquele momento eu dei uma travada, eu recuei. Eu continuei escrevendo, porque a escrita sempre esteve presente na minha vida, mas eu não mostrava mais para as pessoas. Né? Eu já não expunha mais, eu não, né? Eu continuava ali nas aulas de redação da escola, mas eu não mostrava. E aí, quando eu tinha 14 anos, na oitava série, eu conheci a minha amiga Roseli de Fátima Silva, que inclusive eu falei para você conhecer ela lá na USP, lembra? Que Uhum. agora é doutoranda em literatura e ela é mestre em filosofia, mestre em filosofia. E na época a gente tinha um caderno que nós escrevíamos uma para outra no caderno. Então nós escrevíamos textos, poemas, confissões, assim, coisas da vida mesmo. Então eu chegava com o caderno, eu levava o caderno para casa, escrevia, aí entregava o caderno para ela, ela levava para casa e escrevia. Então a gente inaugurou, a gente inaugurou o chat naquela época, a gente inaugurou o e-mail, né? A gente usava o caderno assim, era um modo da gente se comunicar pela escrita. Então, isso Hum. trouxe novamente essa coisa de eu tenho alguém com quem compartilhar a escrita. Eu tenho um lugar de Uhum. afeto onde eu posso compartilhar essa escrita, sem medo do julgamento. Era realmente era um encontro mesmo, né? E esse Uhum. foi um outro momento, e depois, quando eu fui para o Ateliê do Centro, que hoje é chamado Conglomerado Ateliê, tinha um grupo chamado Grupo de Terça, que era um grupo de estudo de estética e filosofia e arte, e que acontecia às terças, então chamava Grupo de Terça. Eu queria muito participar, e aí eu tinha que ter um objeto de estudo para poder participar do grupo de terça. Eu escolhi, obviamente, a escrita, porque a escrita era o que Uhum. estava mais ali na minha alma. Jerusa, no primeiro poema que eu apresentei, a gente tinha um exercício de crítica. Hum. Nós éramos estimuladas pelo nosso professor, o Reis, Rubens Espírito Santo, a fazer crítica. Então, ao mesmo tempo que a gente estava estudando estética, filosofia e arte, a gente estava estudando crítica de arte. Eu apresentei o meu Uhum. poema, o meu amigo, que não deve estar aqui, mas em algum momento vai ver, o Ulisses de Paula, que é um artista excepcional, gravador maravilhoso. Quando eu li meu poema, ele só fez assim, que menina mimada. Porque o meu poema, ele era assim, sabe aquele poema cheio de dor, aquela coisa assim, né, romântica, no sentido, eu lembro até que tinha uma coisa que eu falava assim, ai, lambendo as minhas feridas, meus pequenos, como que pequenos trunfos de sofrimento, uma coisa assim, bem pesado mesmo, assim, no sentido de que eu estava ali me expondo e ele falou isso. No que ele falou isso, eu falei, também não apresento mais texto. Então foi nesse momento que quebrou. Aí eu falei, bom, para eu continuar aqui, eu preciso ter um objeto de estudo, não vai ser mais texto. Aí eu escolhi o que eu me sentia mais à vontade, que era a fotografia. Aí, na Hum. fotografia, eu comecei a me encantar pela poética do autorretrato. Aí comecei a estudar Cindy Sherman, Francesca Woodman, Ana Mendieta. Aí, a partir daí que eu comecei, né, a fazer os autorretratos. Onde estava Uhum. presente o quê? O corpo. Mas era o corpo mesmo, porque eu era diretora, figurinista, maquiadora, a preparadora e a fotógrafa. Como Cindy Sherman fazia tudo, né?
fui criando, inclusive, cenas, falava muito num contexto daqueles momentos assim que a gente chamou na época de ato ilidido, que é aquele momento em que parece que algo aconteceu, mas sabe como parece que a cena fica suspensa? Você sabe que algo aconteceu ali. Que eu chamei de descansos, essa série de autorretratos, né? Então, assim, o corpo estava presente ali, essa poética da sua própria presença estava presente ali. Foi no momento em que eu rompi ali com a escrita, no sentido de uma prática, né? Que eu fui para os autorretratos. Aí, quando você me pergunta assim, onde que a escrita se insere? Bom, eu tenho a questão da tatuagem. A tatuagem, para mim, ela está num lugar da escrita na pele, né? Ela está num lugar de trazer algo de dentro para né, do fundo para a superfície. Então, todas as minhas tatuagens, elas são como se fossem ritos de passagem. Não tem nenhuma que seja aleatória. Ela sempre é um descanso, ela sempre marca um acontecimento. E aí, mais performaticamente, foi quando eu fiz essa daqui, a Being an Angel, que na verdade é a capa do livro da... A gente não tá vendo. A gente faz assim pra gente ver melhor. Baixa um pouquinho. Isso. Né? Que na verdade a capa de um livro da Francesca Woodman, que é uma artista americana que trabalhou com autorretratos, que era um Being an Angel. Então, isso aqui foi uma performance, de fato, em que eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, assim, vivendo como se eu fosse uma pessoa, porque aqui era um debate de gênero, né? Como é você viver num mundo em que você não performa nenhum gênero, como se fosse um anjo, porque a gente fala assim, anjo não tem sexo, né? Então, isso eu posso dizer assim, que foi o lugar onde eu realmente trouxe essa questão da escrita, do corpo, de uma presença no mundo, desse debate, né, de certo modo até político. Foi a última que eu posso dizer assim que foi mais consistente. E daí, como foi o seu retorno para a escrita, né? Porque então daí você ficou meio assim, aí você foi fazer todas essas artes, né? Pintar, performar, dançar, fotografar, mas em algum momento você começou a querer escrever de novo. Ou, quer dizer, a escrita começou a querer acontecer. Na verdade, não. Na verdade, a escrita sempre esteve presente. O que aconteceu é que ela passou a estar em função de alguma coisa. Então, ela não era mais uma escrita intensiva, ela era uma escrita intencional. Que eu já coloco esses termos aqui até para vocês entenderem que o que a escrita curativa está propondo é tirar, de certo modo, não é curar você, não é isso. É curar a escrita. Porque a escrita é que ela está amarrada, vamos dizer, né? Então, vamos lá na encruzilhada, vamos amarrar isso aí. Porque, na verdade, quando a sua escrita ela começa a se prestar a outras funções. Então, eu comecei a escrever blog. Dentro da arte, quando você vai, por exemplo, mandar um portfólio para um edital, existe toda uma escrita que você tem que costurar ali para poder, né, principalmente a arte conceitual, você tem que ter uma escrita que suporte aquilo, né? Então, ela passou a ser uma escrita intencional e pragmática. Aí chega nas redes sociais, minha amiga, aí pronto, né? A escrita da rede social, ela aí fica realmente limitada, amarrada. Eu não consigo. Eu não consigo, assim. Eu vejo que tem muita gente que faz construções literárias e filosóficas muito interessantes nessa nossa rede aqui. Mas, como eu tenho muito esse compromisso também com quem está lendo, então acaba sendo isso, querendo comunicar. Aí eu estou querendo comunicar, então ela passa a ser pragmática, ela passa a ser intencional. Por isso o curso de escrita curativa. Eu posso aproveitar um pouquinho, porque a Anneli, a Nel Souza, né? Isso que você falou, para respondê-la, né? Porque ela pergunta assim pra gente, ó. Vocês podem abordar a criação de personagens? No texto erótico é muito mais difícil? Então, Nel, uma das coisas que a gente tá, que a Malu e a gente tá falando aqui, é sobre essa ideia de uma escrita intensiva, né? A gente não trabalha, pelo menos lá na escrita curativa,
A gente não trabalha com a criação de personagens, com uma fórmula para criar personagens, ou fazer os personagens serem eróticos. Ah, eu quero criar um personagem erótico. Essas coisas, na verdade, elas vão acontecendo, né? O personagem se cria, né? Ele se autocria. Pelo menos na escrita curativa, pelos estímulos criativos, ninguém fala, você faz um personagem X. Mas você, no meio da sua escritura, algo se cria. Você ali é mais um elemento que está só organizando essa criação, né? E na performance, eu acho que é assim também, né? Malu? Não. Não. Não, porque a Você performance... cria Não, depende. Você pode até criar um personagem, uma persona para performance, mas não necessariamente, porque a performance, pelo menos o conceito que eu tenho de performance é que é um acontecimento. E esse acontecimento, ele passa necessariamente por envolver outras pessoas? Não, porque você tem a foto performance, você tem o vídeo performance, né? Você tem a micro performance, que eu até quero falar aqui sobre também, mas eu queria pegar esse gancho da questão do personagem, porque eu tenho assim, não tenho uma experiência, eu não sou escritora publicada, mas desde que eu tenho 14 anos, eu escrevo personagens. Então eu tenho contos escritos, romances iniciados, pelo menos uns 2, ideia para um terceiro. O que acontece é que você não cria personagem. O personagem se cria e ele meio que te usa. É como se... Eu não sei como explicar. Talvez você saiba melhor como explicar. Ele surge. E uma das coisas que me liberou na escrita curativa, no curso, foi que isso estava silenciado. Os personagens. Aí, bem assim, as vozes na minha cabeça estavam silenciadas. Por quê? Como a escrita estava emprestada ao intencional e não ao intensivo, eu silenciei. Não vem falar comigo porque não tem espaço para você aqui. Quando eu fiz o curso de escrita curativa, uma coisa que eu senti, essa intensidade de volta, que é uma intensidade no teu corpo, que eu acho que eu já escutei muito vocês falando, vocês meninas assim, da minha turma, que essa intensidade ela só se presta à escrita. Eu preciso sentar e escrever. Então é uma intensidade que, no meu caso, por exemplo, como eu escrevo e performo, faço arte, é uma intensidade que só vai encontrar paragem na arte. Ela só vai encontrar expressão na arte. Não adianta eu querer, vou meditar, vou fazer 1000 respirações. Não, aquilo está lá cozinhando dentro de você. Então você vai colocar esse movimento. E eu acho que o que mais, assim, já me adiantando, o que eu mais ganhei, assim, de importante no curso de escrita curativa foi isso. Primeiro, liberar essa intensidade, tirar a escrita só do pragmático, do intensivo, do intencional, voltar para o intensivo e permitir que os personagens voltassem a bater papo aí, porque eles falam mesmo, gente. Eles falam na cabeça da gente. E tem horas que você tem que sentar lá, né? Aqui, ó, ela falou, o personagem te cria e te usa, é isso mesmo. Ele te cria e te usa, é quase como se fosse eu vou usar esse termo, porque é quase como se fosse uma incorporação, né? É uma incorporação, né? E olha, e a Nel, ela traz a Hilda Hilst, né? Aí ela me deixa assim, em estado de choque, assim, quase tremendo, porque a Hilda Hilst é meu amor, né? Então ela diz, ó, como liberar os personagens que já existem. A Hilda Hilst, por exemplo, diz que vive a personagem por 2 ou 3 anos antes de escrever sobre ele. Então, a Hilda Hilst diz que vive a personagem porque os personagens são nós, possíveis, né? São possíveis, são linhas nossas, linhas de possibilidades, que são nossas, né? Então, é deixá-lo ser também, né? Então, para deixá-lo ser, a gente precisa sair do cabeção, sair do eu, desse ego, que fica querendo controlar os personagens, inclusive, e deixar eles acontecerem, né? Isso que eu acho que é o mais maravilhoso, né? Porque nós somos essa multiplicidade, né? Por isso a gente não cria o personagem. Ele se cria em nós, ele é uma planta, como nós, né? Depois a gente vai falar das plantas, né? Ele é um galho, um rizoma, mas...
né? É isso, eu ri aqui quando você falou do controle, porque minhas queridas, né, as minhas clientes, minhas amadas que estiverem assistindo, elas vão se lembrar que eu estou sempre pegando no pé com essa coisa do controle, porque a gente tem uma necessidade e uma presunção, eu não digo nem necessidade, é uma necessidade, uma presunção de controle. E a gente não controla nada, né? De repente estamos aqui vivendo e pimba, vem um vírus e bota a gente 2 anos em casa. Assim. Essa experiência da pandemia, eu acho que ela veio muito nesse sentido de dizer assim, olha, você está na vida para estar vulnerável mesmo. E não adianta você querer controlar tudo, porque a vida, é como a gente olhar, por exemplo, quando as plantas, elas nascem do concreto. A vida, ela tem uma intensidade tão forte que ela rompe concreto, ela rompe ferro, ela vai ali, porque ela quer se fazer, ela quer se realizar. Então os personagens, eles são um pouco planta mesmo, porque eles querem se realizar. E o interessante, Marcele está falando aqui, minha parceira, minha amiga, que ganha uma vida própria, vive aventuras imaginárias que muito nos interessam, isso mesmo. Inclusive com a Marcele eu criei, né, uma jornada de autoconhecimento chamada Florescer, e que a gente explora totalmente essa relação com essa questão da natureza e da natureza em nós, né? Porque a gente é parte disso. Então tudo isso está acontecendo dentro de você. A vida está pedindo mais vida. Quando na esquizoanálise a gente fala de desejo, a gente está falando disso. A gente está falando da intensidade. Né? E a gente quer controlar, e mais do que a gente querer controlar, existe já um controle externo, né? Já existe na sociedade, já existe um controle. Então, para que É uma pura ilusão a gente achar que controla, né? A gente está aqui controlado, o que a gente tem que fazer é romper com o controle, né? A gente tem que romper com o controle, por exemplo, usar uma ferramenta como essa aqui, né? Uma plataforma como essa, que a gente fica aqui trabalhando para manter a plataforma, né? Mas a gente está usando e subvertendo o uso. A gente está aqui falando de coisas super importantes para a vida, para os artistas, para as pessoas que querem escrever e para quem. E tem um dado que eu quero pegar. As pessoas, elas já têm uma narrativa de si. Uma coisa que eu aprendi como terapeuta é que quando a pessoa vem, ela já tem uma narrativa. E muitas vezes essa narrativa ela já vem pronta. Essas vozes, né, que construíram essa narrativa, essa escrita, muitas vezes não é só dela. Essa escrita vem do campo familiar, vem de um relacionamento, no caso das mulheres, relacionamentos tóxicos, abusivos. Ela já vem com uma narrativa, ela já vem com aquilo construído. Então, o meu papel como terapeuta é exatamente, né, mostrar ali aonde a narrativa dela está truncada, onde ela pode se reescrever, ela pode reescrever a vida dela de um outro lugar, é um lugar de potência, não é mais um lugar de impotência, né? Então, eu acho que é tudo isso. Nesse sentido, fazer o curso de escrita curativa não é só para você escrever, é para você se escrever no mundo, né? Se inscrever no mundo. É isso. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. E olha, a Amanda já falou vida punk, adorei. Ela já está trazendo as plantas. A Nel também falou, tá te repetindo também aqui, ó. A personagem são plantas no concreto, adorou isso. Exatamente, Nel, exatamente. Essas personagens que precisam sair, deixa elas virem com tudo, né? É como se você fosse uma médium, você está mediando essas arborescências, né? Então, isso é muito legal, né? Ó, tem a narrativa do inconsciente coletivo também, sim. Também. Essa é poderosa. Tem... Mas a narrativa do inconsciente coletivo, você tem os arquétipos, né? Os arquétipos, eles são muito poderosos. Então, se você usa essa narrativa do inconsciente coletivo pelos arquétipos, como a gente trabalha, por exemplo, na leitura do Mulheres Correm com os Lobos, você está trabalhando com os arquétipos. O arquétipo da mulher selvagem, que a gente vai falar do selvagem, né? Agora, a Andrea falou assim, que é libertador, né? E queimar o papel também. Na verdade, isso aqui é a nossa magiazinha, né? Que a gente vai lá e escreve um monte de coisa no papel, assim, e aí raivosa e não sei o quê, e desabafa e vai lá e queima o papel. Nossa, é isso mesmo. A gente precisa, a gente precisa saber desconstruir as coisas também, né? Aquilo que não tá legal, a gente tem que saber,
Porque uma das coisas também que travam a escrita é a gente imaginar, e aí eu vou aproveitar, né, por conta dessa fala da Andrea, que foi muito legal, e que eu percebo, né, nas alunas, nas pessoas que chegam, as parceiras, as companheiras, sempre são companheiras, né, como você fala, as minhas amadas, eu também, as minhas amadas, minhas meninas. Amo todo mundo. Às vezes, não tem jeito, né? Às vezes elas chegam, assim, com muita dificuldade de se desfazer daquilo que escreveram, né? Então, escreve um texto e, às vezes, o texto está escrito para ser transformado, para ser modificado, para ser rasgado, para ser queimado, como a Andrea falou. Porque, sabe, não é definitivo, né? Não é definitivo. Ou muito preocupadas, às vezes, muito, percebam uma preocupação muito grande. Às vezes está com um texto pronto, um livro pronto, mas não consegue se desvencilhar do livro, porque, nossa, está revisando, anos revisando aquilo, né? E, tipo, nossa, gente, não precisa, tipo, deixa aí esse, depois vem outro. Ontem eu estava falando com a Aninha também, né? A Aninha Brandão, que tem um livro, mas não gosta dele porque acha que ele não é perfeito, como ela deveria ser. Então eu falei, escreve o segundo. Aí ele vai ser só o primeiro, sabe? Ele não é para ser... enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar escrevendo. E esse termo perfeito é uma pedra no caminho também, isso é uma captura. Isso eu tenho que dizer assim, porque principalmente como eu trabalho mais com mulheres, embora eu tenha clientes homens também, mas a maior parte são mulheres. A gente tem um condicionamento para o perfeito que passa por tudo, né? Passa inclusive pelo nosso corpo, isso é muito perverso. Essa coisa de querer que seja perfeito, né? Então, eu usava no percurso antes, o logo era um enso. Porque o enso é aquela prática japonesa, uma escrita japonesa, que é um círculo, né? Que você faz de um gesto só. Então, eles ficam anos treinando aquele gesto. E aí eles dizem assim, um gesto só, a vida é uma só. E não tem borracha, tá? Então, assim, você viveu. E não precisa ser perfeito. Porque não existe perfeição. Não existe perfeição nem na natureza. A gente vive, é isso, como a Cristina falou aqui, né? Escrever sem objeto. Escrever como verbo intransitivo. Quando você escreve pensando no final do livro, e você escreve pensando que esse final do livro tem que ser perfeito, e que esse livro tem que agradar a gregos e troianos, você já fugiu você já fugiu do intenso, né? Você já fugiu dessa relação assim, mais direta com a escrita, né? Você sabe que no livro da escrita curativa, eu falo, eu acho que eu dedico até uma página para pensar isso, o que é escrever para e o que é o escrever por, né? Eu acho que eu nem uso ainda essas coisas que a gente está falando aqui sobre intensidade, intencionalidade. Eu acho que não, porque eu escrevi esse livro antes ainda de fazer a formação de esquizoanálise. Mas era mais ou menos isso, né? Quando a gente vai pensar que vai escrever para, e é o que a Cris falou do verbo intransitivo, que tem que transitar para algo, aí a gente tem que escrever porque não tem jeito, porque aquilo tá... Por isso que eu não sou muito adepta dessa coisa do exercício da escrita, do hábito da escrita, né? Que muita gente fala sobre isso. A gente tem que escrever todo dia um pouquinho para pegar o hábito, né? As páginas da manhã, você já ouviu essa? Das páginas da manhã? Eu ouvi, gente. Tem que escrever três páginas. Mas aí vai ficar... Mas a escrita não vai ser mais um acontecimento, né? E pra quê? Vai transar de manhã. Vai se masturba, faz outra coisa. Vai respirar, vai meditar, mas escrever 3 páginas porque tende. Esse o problema dos métodos. Por isso que eu não gosto, assim, eu não gosto muito de usar a palavra método, por isso o problema dos métodos é isso. A pessoa vai lá e lê o livro, Milagre da Manhã. Tem que fazer isso. Aí ela começa, aí ela tem super disciplina, vai escrever as 3 páginas da manhã. Chega uma hora que ela não dá conta, ela se frustra. Então, na verdade, o processo tem que ser dinâmico, né? Não dá para você ficar amarrado. A gente já tem hora para tudo, né? Hora para trabalhar, hora para acordar, hora para dormir. Poxa, gente, né? Pelo menos a escrita, a parte mais criativa da vida, deixa solto. Não aprende nada. Escreve na hora que estiver com vontade. Quando der aquela vontade, né? Mas é muito bom, porque a gente já virou aqui. E agora a gente meio que chegou naquela pergunta, né? Que a gente
Porque a gente Uhum. falou de planta, a gente falou dessa selvageria toda. E eu me lembro que uma vez a gente foi no grupo, né, do grupo de esquizoanálise, estava conversando, acho que era com a avó Govinda, né, com a Uhum. Govinda também, eu já até conversei com ela, de um dia ela vinha aqui conversar comigo, uma graça. Ai, E Fátima, aí você, maravilhosa. maravilhosa, né? Aí você, eu comprei o livro dela, é uma querida mesmo. Aí você um dia colocou lá, né, que você era uma terapeuta selvagem. Nossa, aí eu fiquei em encantamento, assim, eu falei assim, gente, esse termo é um termo para levar para a vida toda. E aí a gente começou a conversar, e você foi numa Uhum. pesquisa no termo, que eu Uhum. achei muito legal, né? Então, aí eu quero que você comente um pouquinho isso Uhum. para elucidar isso para a gente, né? Porque uma hora aquilo nos acontece, depois a gente vai buscar as formas para definir, para encontrar, né? Mas eu também queria saber o que você pensa, o que você sente quando você une, né? Esse imaginário do selvagem, né? Junto com a função terapêutica. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa expressão, que na verdade era analista selvagem, mas eu acho terapeuta um termo muito mais interessante, é o que eu uso, né? Porque o terapeuta, o terapia é um campo aberto. Então ele não é institucionalizado. Aí você pode dizer, eu sou terapeuta corporal, porque eu tenho o conhecimento e a intuição e esse processo aqui que eu desenvolvi, então eu sou uma terapeuta corporal. Eu sou uma terapeuta. Tem gente que se diz terapeuta holístico, porque tem vários saberes, que inclusive são saberes que muitas vezes são saberes ancestrais, coisas como fitoterapia, né, como chás e coisas assim, que por mais assim, que não são coisas científicas, mas a gente sabe que está aí desde o começo do mundo, né? Hoje a gente fala assim, não é científico, não funciona, tem gente que desacredita, mas está desde o início do mundo. As nossas bisavós, tataravós já sabiam qual era o chá que cura tal coisa. Então, esse lugar do terapêutico, da terapia, eu acho um campo mais aberto. Mas a gente chamava de analista selvagem, e lá desde o ateliê do centro, a gente chamava de analista selvagem porque tem o seguinte: esse termo foi cunhado pelo próprio Freud. Ele chamava de analista Uhum. selvagem aquela pessoa que usava os conceitos, né, da psicanálise fora da instituição psicanálise. Né? Então tem uma figura que é contemporânea ao Freud, que pouca gente conhece, pouquíssimas pessoas no Brasil conhecem, que é o Jorge Grodek, que ele é considerado como se fosse o pai da psicossomática. E não sei se você sabe que Uhum. psicossomática é quando você interpreta, não é interpreta, mas quando você lê esse corpo que está Uhum. em desequilíbrio, né? Não tá fazendo homeostase, ou está doente esse corpo, você lê esse corpo para você poder saber qual foi a causa raiz dessa doença, desse desequilíbrio. Então, o Jorge Uhum. Grodek, que é o pai da psicossomática, ele tem uma correspondência com Freud, na época, onde Eu não ele, conheço como que é? Jorge Jorge Grodek, Jorge Grodek, Grodd. o que Uhum. acontece? Ele era um médico e Uhum. aí ele pegava aqueles casos mais cascudos de coisas assim que os médicos desenganavam. A pessoa tinha uma ferida que estava lá há 5 anos, tinha uma dor na testa que estava há 10 anos. Aí aquelas coisas que não tinham cura, mandavam para o Grodek. Então ele era considerado uma espécie de um milagroso, assim, né? Mas o que ele fazia? Nesse processo dele, além de outras práticas que ele propunha, ele fazia a conversa. Então, Uhum. paralelamente ao que o Freud estava desenvolvendo, o Grodek vinha fazendo na prática. E o que acontecia é que Uhum. as pessoas iam lá, ficavam nesse sanatório dele e elas se curavam, né? E aí tem uma história de um livro chamado Nasameco, que é A Natureza Cura, o Médico Trata. A natureza cura, o médico Uhum. trata. Ou seja, a natureza ela já tem a cura, né? Uhum. O médico ele só está tratando dos sintomas. Quem se cura não é o Uhum. médico que te cura, você que se cura da sua doença. Então, Com esse livro cuidado, né? conta-se que uma pessoa leu esse livro e se curou de uma doença seríssima, assim, só de ler o livro.
Então, a partir disso, ele ficou meio conhecido, né, como o milagreiro. E aí o que acontece? Obviamente que dentro do contexto da psicanálise, isso não era possível, né? Isso não era possível. E nessas correspondências que ele tinha com Freud, ele comete o equívoco de tomar para si a autoria do inconsciente, do id. Só que ele não chama de id, ele chama de isso. Tanto que o livro dele mais famoso é o livro disso. O isso, ele diz, o isso nos tem. Ou seja, você não tem uma mente inconsciente. A mente inconsciente tem você. Então, esquece, ela vai fazer o que ela deseja. E ela vai te dar sinais dos caminhos que você está fazendo, dos equívocos que você comete. Né? O inconsciente, ele grita. O Grodek diz isso, o inconsciente grita. Então, a partir desse momento ali, foi cunhado esse termo, analista selvagem, que é a pessoa que faz uso dos saberes, que na verdade são saberes da psicanálise, mas são também anteriores à psicanálise, que são saberes universais, sem ser da psicanálise. Né? Agora, o termo terapeuta... Ou seja, sem ser institucionalizado, né? Institucionalizado. Então, hoje, na verdade, é usado de uma forma um tanto quanto pejorativa, né? Mas eu gosto muito do conceito, sim. Eu trabalhei muito com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e o conceito de Mulheres que Correm com os Lobos é que nós temos um arquétipo, todas as pessoas. Ela fala mulheres, mas isso se refere a todo ser humano vivo, né? O conceito, o arquétipo da mulher selvagem. A mulher selvagem é aquela que conhece o segredo do mundo. Então a gente tem dentro de nós esse aspecto que talvez aí na filosofia é chamado de intuição, né, um sexto sentido, mas o fato é que todos temos dentro de nós, mora em nós esse arquétipo da mulher selvagem. Aí ela faz umas imagens, ela cria umas imagens muito bonitas, né, que ela diz que a mulher selvagem é aquela que vira o bebê no útero da mãe antes do nascimento. É aquela que traz a paz para a pessoa que está sofrendo na morte. Então, ela vai criando essas imagens e que isso é belíssimo, né? Porque são saberes ancestrais que a gente, infelizmente, né, que é chamado povo ocidental, povo branco, faz uso disso como se... faz uso no sentido de que usa esse conhecimento, mas se apropria dele como se não tivesse o outro, né? Essa relação com o outro. A gente vai falar dos povos originais, a Clarissa traz muito isso, porque ela vem, apesar dela ser uma mulher branca, ela vem ali daquela região onde ela tinha contato mesmo com povo inuit. Então, nesse sentido, acho que quando a gente traz esse conceito de selvagem, a gente está, de alguma maneira, se reapropriando de um conhecimento, né? Que é atávico. Porque quem de nós não teve uma avó benzedeira, um avô herdeiro, né? Quem de minha nós mãe é benzedeira, olha aqui a mudinha aqui. Em homenagem à Ruda da minha mãe. Minha mãe é benzedeira. A Ieda entrou aqui, tá mandando um monte de coraçãozinho. A Ieda maravilhosa. Linda. Obrigada. E ela é uma psicóloga incrível. Quando você começou a falar dessas coisas de mulheres que concorrem com lobos e tal, ela já começou a colocar os corações. A Nel também falou de um livro que chama A Flor da Cura, de Alexandra Reschke. Não conheço, mas já vou ficar com essa marcado aqui. Que ela se curou de um câncer, ela conta como, isso é muito legal. E, a Ieda, oiê. Mas é isso, né? Porque a gente tem que mudar essa visão, né? A gente tá, e isso está acontecendo, né? Porque o diferente, assim, o que seria o contrário do selvagem seria o civilizado, né? Mas quem é que aguenta mais essa civilização, né? Esse civilizado, esse retinho, esse tecnocientífico, não é? Porque o que você falou agora há pouco, da planta, né? A planta que quebra o concreto, para ela vir à luz, né? Ela quebra o concreto. Os animais, nossa, que são super resistentes. As florestas que estão aí, nossa, a gente está vivendo... Estava lendo um livro bonito do Evandro Nascimento, quando ele faz uma relação com o holocausto das florestas, que a gente vive o holocausto por causa do incêndio. E ali
e elas estão lá resistindo, né, a despeito de tudo que a gente faz, né, desse sacrifício, esse ato sacrificial das plantas, e elas estão ali, selvagens, né, nascendo. Então a gente não precisa também pensar o selvagem só como o animal, o mamífero, né, mas as plantas, né, resistindo, os minerais resistindo a tanta extração. Eu quero ser selvagem com você. Se você me permite, eu quero ser terapeuta selvagem. Somos terapeutas selvagens. Inclusive, acho que foi na live da Amanda que me veio, assim, aquele termo chamanalista, que eu brinquei com vocês. E aí a gente começou a falar, né? Porque quando você fala, por exemplo, que o selvagem é o contrário do civilizado, e você coloca todas essas questões que estão acontecendo hoje no mundo, essas coisas estão acontecendo pelo civilizado, pela civilização, né? Então quando você tem, por exemplo, a floresta, quem é que de fato entende, né? Quem é que de fato tem os saberes da floresta e quem é que de fato está na floresta sem destruir a floresta é o que a maioria das pessoas, de maneira absolutamente equivocada, considera o selvagem, né? Porque são os povos originais. Que aí a gente fala assim, os índios, como se fosse um povo. E, na verdade, não é um povo. Você tem centenas de milhares de povos com culturas diferentes, religiosidade diferente, língua diferente, costumes diferentes. Como que a gente tem a coragem, né? E aí, até um índio, Timayacacá, da tribo Cariri-Xocó, falou uma vez para mim assim, que quando a gente faz essa generalização, quando você coloca assim, é todo mundo índio, o que você está fazendo? Você está enfraquecendo, porque você junta, né? É bem a coisa maquiavélica, você junta para destruir, né? Você junta todo mundo num pacote só para você destruir. Então não existe isso. Isso, que a Amanda falou, menos civilização e mais acontecimento. Né? A gente teve aí 2 anos... A gente teve 2 anos, né? 2 anos para poder rever tudo, né? Eu lembro que durante a pandemia a gente falava muito assim, durante a pandemia como se a gente tivesse saído dela, né? A gente não saiu ainda. Mas assim, durante aquele período pior da pandemia a gente dizia assim, como será que vai ser depois? Será que as pessoas vão ficar mais conscientes? Será que a gente vai começar a dar mais valor aos encontros, ao amor? Será que a gente vai dar mais valor à terra? Vamos destruir menos a terra? Vamos consumir menos plástico? Que inclusive a Govinda, a Nananda, né, Govinda Navegando, ela fala muito dessa questão do plástico. Ela traz isso na performance, na foto performance dela. Então, assim, o que a civilização está fazendo é exatamente destruir, né? Não é construir. É destruir. A gente fala de tecnologia, tudo bem, a gente faz uso da tecnologia, tá fazendo, a gente não vive mais sem tecnologia. Mas e lixo tecnológico, né? Lixo advindo de eletrônicos. É um negócio que não tem limite, assim, porque tudo são metais pesados, isso vai... Até uma pilha que você descarta, você está fazendo um grande mal, né? Então, a gente tem que ser mais consciente mesmo, mas ao mesmo tempo a gente tem que retomar essa relação. Essa selvageria, essa intensidade, essa coisa de estar na vida, a gente tem que retomar, e cada um no seu próprio cotidiano, né? No meu caso, ser selvagem no momento está sendo dançar loucamente. Sim, porque se a gente não experimentar... Exatamente, se a gente não experimentar a selvageria no nosso corpo, e seja quando eu falo corpo, né, a gente está falando aqui, né, esse corpo pleno, esse corpo expandido, esse corpo, enquanto voz, enquanto escrita, tudo que é manifestação dele, toda a arte, né, que esse corpo produz, se a gente não retomar isso, na experiência, a gente não vai conseguir fazer uma atitude politicamente correta. Né? Não vou usar mais pilha, ou não vou fazer tal coisa, porque aí a gente não experimentou a intensidade da coisa, né? A gente precisa experimentar a intensidade. Quando a gente fala dos indígenas, eles vivem a intensidade, eles vivem, aquilo é muito, é vida, né? Não tem uma assim, relação direta, né? É uma relação direta. Eles não param e olham e falam, vamos, agora sim, porque eles estão
trazendo uma causa política e trazendo isso pra gente. Mas não é natural, talvez, eu imagino, né, quem sou eu também para falar, que eles vão ficar olhando para a floresta e falar assim, vamos preservar a floresta porque não sei o quê. Não tem isso, porque nem precisa disso, não precisa desse pensamento, né, natural. Esse pensamento não é natural, esse pensamento é fruto de um exterior que vem destruir, né? Então é isso, né? Como a relação deixar... com os metais, né? Que você fala dos minerais, dos metais que a gente chama de metais preciosos e tudo. Não passa na cabeça deles extraírem, né? A gente é que vai para essa questão da extração e da contaminação do solo, do rio, com metais pesados. Não passa. Não passa, né? Eles vão fazer. Eu tenho, inclusive, você está aí com o seu chocalho, né? Aí eu tenho coisas feitas com sementes. Eles trabalham com coisas da natureza, que é o que a natureza dá, né? Não aquilo que você tem que furar a terra e buscar, assim. Então, acho que a gente precisa cada vez mais da selvageria mesmo. E menos civilização, mais selvageria. Selvageria no sentido de intensidade e selvageria no sentido desse contágio, né? A gente poder ter esse contágio com a natureza. Sim. A gente está falando aqui da questão da performance, então eu tenho uma relação muito forte, assim, de estar em meio natural e estar. Porque eu acho que a gente perde um pouco essa atenção aos detalhes, assim. Então eu vou na praia, aí eu pego a concha, eu olho para a concha. Gente, o que é uma concha? A concha em si, ela já é um espetáculo. Aí eu olho para aquelas linhas, eu não trago para casa. Eu não trago. Eu devolvo ela para o mar, né? Então essa relação, aquela folha que cai, sabe? Aquela folha que perde, ela seca, fica parecendo um fantasminha, assim, com aquelas linhazinhas. Aqui de casa isso cai, eu tô olhando para aquilo, eu tô colecionando aquilo. Então essa relação direta, eu acho que a gente precisa resgatar. Quando eu e Marcele fizemos essa jornada, criamos essa jornada Florescer em 2019, ano pré-pandemia, a nossa ideia era justamente trazer isso para as pessoas, falar assim, olha para as coisas que no teu entorno, né? Aprecia, vê uma planta crescer, faz germinar uma sementinha. A gente fazia esse exercício na escola, lembra? Que a gente fazia da sementinha de feijão lá no algodãozinho. Então a gente trouxe essa ideia, falou assim, por que você não faz isso? Porque ver uma vida crescer, acompanhar o crescimento dessa vida e pensar que a sua própria vida está ali projetada e que a sua vida está em crescimento e expansão, e criando rizomas, né, para falar um termo, e criar rizomas para falar um termo esquizoanalítico. Gente, é maravilhoso. Isso é verdadeira conexão. Né? Então, quando as pessoas falam, por exemplo, de meditação e tudo, eu falo assim, poxa, cuida da planta, com atenção, isso já é uma forma de meditação. Eu vi um post que você fez, eu achei incrível. Eu estava vendo esse post, achei maravilhoso. Mas é muito bom a gente poder estar aqui falando de escrita, mas podendo falar de tudo isso que a gente está falando, né? Não se trata só de escrita, né? E olha só que interessante, a Nel, né? Ela fala aqui, ó. Como realizar uma mudança global pela cura profunda do eu. Parece que voltamos ao velho normal sem mudar nada na pandemia. O fio da teia foi puxado, né? Olha, Nel, não sei o que a Malu vai dizer, mas a gente já ia dizer. Eu acho que a Malu, como esquizoanalista como eu, seria assim, mata esse eu. Acaba com ele, a mesma coisa. Eu já ia falar assim, elimina o eu. Elimina o eu, vai para a multiplicidade. Sem identidade, né? E eu acho que ela abre para a gente fazer a pergunta que eu queria falar com você sobre nomadismo, né? Porque você tá, assim, sempre passando, né, por várias artes, né? Como você falou, você trouxe aqui várias coisas, o autorretrato, a performance, né? A fotografia, eu sei que você dança, porque já conversou sobre isso. Você escreve, né? E aí a minha pergunta é se você se considera uma artista nômade, né? E qual é a fala nômade? Qual é a escrita nômade? Qual é a língua nômade, né? Eu acho que a língua nômade... Tá, eu vou começar pelo fim. Eu acho que a língua nômade é múltipla. Acho que são muitas línguas.
Tá Isso é vendo, muito Nel? legal. Olha, já chega nisso. Segura essa aí que a língua nômade é múltipla, não tem uma língua só, não tem um eu. Não tem, por exemplo, o inglês que no mundo inteiro fala, entendeu? Tem outros modos de relação, outros modos que inclusive, fazem vibrar essa multiplicidade e a diversidade, né? Porque a diversidade, ela constrói. A diversidade constrói. Agora, quando você pergunta se eu me considero uma artista nômade, eu não só me considero uma artista nômade, como eu me considero uma nômade por excelência. Se for falar no termo nômade no sentido de deslocamento, até nisso eu posso me considerar nômade, porque eu nasci em Goiânia, morei em São Paulo, e agora estou aqui no Rio de Janeiro, e não sei por quanto tempo. Então eu tenho já essa coisa do nomadismo, e as minhas irmãs, eu vi que elas entraram mais cedo, elas vão saber disso, assim, que talvez até o nosso pai tivesse já um pouco dessa coisa do nomadismo nele, assim. Se a gente for pegar pelo conceito do nomadismo da esquizoanálise, eu diria que também, porque para mim o nomadismo ele fala de um modo ativo de vida e não um modo reativo, né? E é óbvio, né? Isso não significa que a gente nunca fique com raiva, que a gente nunca fique super triste, que as coisas não nos afetem e nos produzam sentimentos tristes, que a gente não esteja também sendo atravessada por afetos tristes. Mas o que você faz com isso é que importa. É pôr em movimento. Então, para mim, esse nomadismo estar em se pôr em movimento não significa se deslocar no espaço. É se deslocar dentro de você. É você estar constantemente se diferenciando de si mesmo, inclusive. Por isso que a gente fala do eu, viu, Nel? Então, acaba com o eu, quebra o eu e se diferencia de si. Porque, como eu falei no começo, a gente já vem com as narrativas prontas, né? Então, assim, como é que você reescreve isso que está em você fixado? Então, o nomadismo é isso, né? E como artista, eu considero que eu sou uma artista nômade, sim. E aí eu vou dar eu vou colocar aqui que se eu fosse voltar para performance hoje, se eu fosse voltar a fazer arte de um modo de produção, eu ia fazer micro performance. Você sabe por quê? Ah, isso você falou que ia me falar, me conta! Porque desde a época que eu estava na arte, mesmo indo para o campo dos saberes psi, eu me considero uma clandestina. Né? E a clandestina, a pessoa que está numa clandestinidade, por que eu me considero uma clandestina? Porque na época que eu estava ali na arte, eu estava num processo de estudo e experimentação. Eu não estava numa instituição, não estava estudando arte na universidade. Eu estava no processo da vida ali mesmo, estudando estética, filosofia. É claro, totalmente sistematizado, mas era universidade livre de arte. Né? Então eu sou dada à experimentação. Se eu fosse para voltar a produzir algo, eu produziria microperformance, porque o que acontece? A microperformance ela se presta mais a quem é clandestino. Porque a microperformance é você fazer intervenções no espaço, urbanas ou qualquer lugar, podem ser microintervenções. E você faz aquelas intervenções para, de alguma maneira, chamar a atenção das pessoas para alguma coisa que elas não estão vendo. E a gente costuma dizer na microperformance que ela só funciona se ninguém souber que foi você que fez. Né? Se não deu errado. Se você for pega, porque deu errado. Então, de repente, eu posso até já estar fazendo isso e vocês não vão saber. Vocês nunca saberão. Olha que eu acho que eu vi. Olha que eu acho que eu vi. Não, porque agora você falando isso, né, a gente fica super atento, né? Pode ser que seja pura criação da minha cabeça, né? Mas você sabia que tem um momento em que tinha uma linha entre você aqui, passando em cima de você? Ah, é? Então eu não sei. Então mas parecia, agora parecia uma microperformance do Instagram aqui. Mas com certeza você deve passar por muitas, que são coisas assim, por exemplo, você vê um muro com um rasgo e alguém... Isso é um tipo assim, né? Vai lá e coloca uns legozinhos naquele rasgo do muro. Isso é um tipo de microperformance, só para dar um exemplo assim mais visual. Mas é isso, assim, como você intervém e você afeta as pessoas.
né? Você pode fazer algo e criar um acontecimento que afete as pessoas, mas as pessoas não vão saber que foi você que fez, né? Então você segue clandestina, isso aqui é maravilhoso. Que Nômade legal. Então clandestina. a clandestinidade seria também, estaria nesse percurso para chegar a uma poética do desejo? Olha, essa pergunta é complexa, viu? Porque eu fiquei pensando o que seria, né? O que seria o percurso de uma poética do desejo? Eu acredito que sim, eu acredito que a poética do desejo, ela passa pelo contexto do nomadismo, porque o desejo é intensivo e não fixado, ou seja, o desejo é intensivo, ele não é intencional, ao desejo nada falta. Ao desejo nada falta. Eu me lembro que o André, meu companheiro, ele falava isso assim, desde o começo do nosso relacionamento. Ele falava assim, eu tenho uma sensação que nada falta. Eu achava aquilo fantástico, eu falava, gente, eu quero essa sensação. Porque, na real, ao desejo nada falta. O que nos falta é aquilo que se diz, aquilo que se escreve ou se inscreve em nós. Né? Porque a gente vive a falta escrita em nós, né? Desde fora. Em nós. Então, o que seria esse percurso da poética do desejo? Primeiro que a gente está a descobrir. Cada pessoa tem o seu próprio, né? Mas eu acredito que é você sair de si sem se perder de si, ir para o outro sem se perder de si, ir para o mundo sem se perder de si, e ao mesmo tempo, quando você faz esse mergulho interno, de ir para si, você não se perde nem do outro, nem do mundo. Porque é tudo simultâneo, né? A gente faz essa separação. A gente tem uma ilusão de separação. Então, para mim, o percurso da poética do desejo é a intensidade. É se for em movimento. Essa é a poética do desejo. Nossa, maravilha, maravilha. Ai, que ótimo. Esse encontro com você, meu Deus. E agora, então, que agora você está nos Esquizo Histórias, além da gente estar na esquizoanálise, você está na Esquizo História. E eu tinha feito uma pergunta para você que era meio assim, né? Já para uma pegadinha, porque você falou dos autorretratos, inclusive eu vi, né, um que você coloca no seu Instagram. Quero ver mais coisas suas. E aí eu fiquei pensando, né? Como que seria, assim, fazer um autorretrato com palavras? Então, eu espero que você vá me ensinar. Eu espero que eu acho que a gente vai... Porque o que a gente vai brincar. Vai brincar, vai ter que brincar muito. Porque a primeira vez que eu escutei isso foi segunda-feira. O que é fazer um retrato? O que é fazer um retrato com palavras? Então, eu não faço a mínima ideia, mas eu estou, como a gente diz, né, na hipnose, estou muito curiosa para descobrir como é que é fazer um autorretrato com palavras, com a escrita, o que é a escrita, né, nesse caso. A gente vai descobrir juntas aí. Gente, estou no curso de Esquizo Histórias, quero fazer todos os cursos da Jerusa. Digo para vocês que super vale fazer o curso de escrita curativa. Não é no sentido de você ir para se curar, até porque eu me lembrei de uma frase, eu acho que você vai se lembrar de uma frase da Anísia da Silveira, que ela diz assim, não se cure em demasia, gente curada demais é gente chata. Né? Então, assim, não é sobre se curar, né? É sobre você curar a palavra, é sobre você curar a sua expressão, é sobre você curar como você se inscreve no mundo, né? É sobre você libertar isso também. Então, eu vejo como um processo de autoconhecimento. Eu vejo escrita curativa como uma jornada de autoconhecimento. Não sei se eu posso dizer isso, mas é como eu vejo. Mas claro que você pode, porque é o seu processo, né? Como foi para você. Então, eu acho que o legal é isso, é a gente compor isso juntas, né? Cada uma de vocês que vieram essa semana falaram coisas tão incríveis que eu tô assim, meu Deus. Cada coisa incrível eu tô aprendendo também, né? Porque por mais que eu tenha criado o curso, eu criei o curso a partir de uma também jornada minha, né? E aí depois vocês vêm com os corpos de vocês ampliando, exponenciando isso assim de tal forma que não vira mais meu, né? Vira tudo nosso. E aí isso eu acho muito legal, maravilhoso. Muito legal. A gente se soma, né? A gente se soma, é muito. É uma composição.
Olha, você acredita que já faz mais de 1h30 que a gente está conversando? Nossa, tagarela que eu sou. Foi a Que live mais delícia, mas longa. foi muito bom, meu Deus do céu. Olha só, gente. Olha, eu queria convidar todas vocês que são minhas amigas aqui para seguir. Hoje eu falei que ela era minha vizinha, né? Você viu que eu falei? Minha vizinha aqui Adorei. no percurso. Seguir a Malu Aguiar do percurso e ver, sabe? E, assim, experimentar essa casa dela, né? O Instagram dela. Experimentar, que vocês vão ver que é uma delícia. A gente entra, não quer sair. A gente quer fazer, né? Todo mundo, eu quero. A gente quer fazer com ela, porque ela é isso, assim. Cada hora que ela fala, que ela coloca o corpo, que ela escreve, é tudo muito bom. Então, eu amei estar aqui com você. E você fecha para mim com chave de ouro, né? As minhas convidadas. Foi um fechamento lindo. Porque amanhã eu vou estar aqui, né? Porque amanhã eu vou fazer as respostas eu coloquei uma caixinha com algumas dúvidas, já tem umas dúvidas lá, né? Ai, a Nel tá inscrita, ai, que linda! Que bom. Maravilha, Nel, a gente vai se encontrar no dia 6, então, que vai às 6 a 12, para nossas aulas gratuitas online, e quem não se inscreveu, como a Nel, e quer dizer, quem não se inscreveu, faça como a Nel, se inscreva no link da bio. Faça como a Nel. Amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui para responder as perguntas que vocês tiverem dúvida, me façam. Essa jornada, gente, tem que se inscrever, tá? Com a Jerusa é maravilhoso. São 3 encontros, né? São 3 encontros. Maravilhoso. E a gente também vai estar muito preparada para quando você abrir os seus, que eu também quero muito participar. E, inclusive, vou dar um spoiler, eu, a Malu, a Amanda, que está aqui também, a Cris, logo vamos fazer uma super imersão, né, com as 4 xamanalistas. Xamanalistas, as 4 xamanalistas terapeutas selvagens. Terapeuta selvagem, xamanalista. Você quer falar alguma coisa para as pessoas? Quero agradecer muito as presenças. Vocês podem ter certeza que sentimos todas as presenças aqui. Agradecer a participação de vocês, agradecer muito do coração mesmo, assim, para mim já é amiga de infância, Jerusa. Além de ser coleguinha do esquizo, ainda amiga de infância. E quero mais, porque é muito bom, né? Agora o percurso vai convidar você. Ai, eu quero, gente, eu quero ir no percurso. Ai, meu Deus. Aí eu que vou fazer as perguntas. Uhul! Maravilha! Ai, muito querida, bom, muito obrigada. Obrigada. Viu? E eu fico te esperando em junho, né? Ó lá! Amanda, eu quero comer essa live. Eu também, Amanda! Quero morar para sempre aqui dentro dessa live, gente. Tá muito bom. Não dá vontade de parar, não. Não dá vontade de parar. Mas logo a gente vai se ver pessoalmente também. Isso, agora em junho a gente vai se encontrar. Quando você vir para cá, você me dá aquele toquinho que estamos juntos. Arlene, beijo, Arlene. Minha irmã querida, beijo. Andressa, sua linda. Todo mundo aí. Ai, que delícia. Pois é. Olha que maravilha. Beijo. Ah. Até a próxima. Malu, então a gente fica até... Agora eu vejo você na segunda de novo, né? Tenho esse privilégio. Muitos beijos, querida. Beijo, obrigada. Tchau, querida. Beijo. Tchau.